Olá, sou o Carlos da BitterTech de Cacoal, Rondônia, e venho aqui demonstrar para os professores como realizar o planejamento das aulas dele, tá bom? Então vamos lá. O professor, acessado dentro do sistema, tá? Que já foi passado como realizar o acesso, ele vai acessar o módulo de professor dele, tá bom? Então vamos entrar aqui. Se o professor tem mais de uma escola que ele dá aula, irá aparecer uma listinha das escolas que ele dá aula, tá? Então ele vai selecionar a escola que ele quer realizar o planejamento ou o plano de aula, né? E podemos ver que já tem aqui o menuzinho do lado, tá? Onde ele pode abrir, tá? E ele vai primeiro entrar em plano de aulas, tá? Aqui em planos de aula, no primeiro acesso do professor, não vai ter nenhuma turma, né? Ele não planejou nada ainda, né? Então, como é que eu faço para incluir um novo plano de aula da minha turma? O professor vai clicar aqui em incluir, aqui embaixo, tá? Vai preencher o filtro de turma dele, ó. Percebemos aqui que a tela já caiu em inclusão, tá? Então, ele está cadastrando um plano de aula para ele, beleza? Então, ele vai vir em filtro de turma e selecionar a turma que ele leciona, tá? No meu caso aqui, só tem uma turma. Em disciplinas, tem o caso da unidocência, tá? O que é a unidocência? É quando tem um professor apenas para todas as disciplinas da turma. Então, na unidocência, a gente utiliza essa nomenclatura aqui, tá? Atividades multidisciplinares. Dentro dessa disciplina está englobada todas as outras, tá? Ele vai selecionar. O sistema vai gerar uma tabelinha baseada na BNCC, tá? Isso aqui é parametrizado, a gente parametrizou antes. E ele vai entrar aqui em período agora para gerar os dias, tá? Aqui em período ele pode dar um Enter. Se tiver mais de um período cadastrado, tá, aqui deu um errinho, que é porque eu não tenho quadro de horário, tá? Então não foi gerado nenhuma aula para mim. Eu vou corrigir aqui e já volto. Beleza, professores, eu já corrigi aqui, tá? Então vamos lá de novo, ó. Vou incluir o plano de aula, né? Não tenho nenhum feito. Vou colocar o meu filtro de turma, né? Vou selecionar a turma que eu leciono e a disciplina, beleza? E aqui em período, vocês podem dar um Enter, tá? Olha só. Aqui já vai gerar para mim os meus dias de aula, tá? De acordo com o período que está especificado aqui. Aquela mensagem que deu anteriormente acontece quando a secretaria da escola não vinculou a sua disciplina no quadro de horários dessa turma, tá? Então, se acontecer aquele erro de não gerar esses dias, vocês têm que falar com a secretaria da escola para eles olharem o quadro de horários da sua turma, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vai aparecer, né, a tabelinha baseada na BNCC, certo? Para o fundamental é dessa forma. Então vamos lá. Primeiramente, o professor vai entrar em área de conhecimento, tá? Vai aqui no maisinho, sempre notando a data da aula, tá? Olha só, aqui é a aula do dia 22/2. Então ele vai clicar no maisinho, vai trazer as opções, né, de área de conhecimento e ele vai marcar a opção correta, tá? Então, por exemplo, em geografia, trouxe as ciências humanas. Em língua portuguesa, trouxe as linguagens, né? Em matemática, trouxe a matemática. No caso da unidocência, né? Geralmente vão ter 4 aulas por dia, né? Então vocês poderão estar marcando qual aula foi dada, tá bom? Marcou aqui, ele pode salvar, beleza? Vai aparecer aqui, ó. Geografia primeiro ano, ciências humanas. Língua portuguesa primeiro ano, linguagens. Matemática primeiro ano, matemática. Beleza? Cadastrou a área de conhecimento, ele vem para o componente curricular. Entrou no componente curricular, vai aparecer aqui também os componentes curriculares da disciplina. Então, por exemplo, aqui no componente curricular é geografia, né, primeiro semestre, e aqui também, né, língua portuguesa, né, e matemática. Lembrando que ele vai selecionar só as aulas que ele deu nesse dia, tá? Então, sempre prestem atenção na data da aula ali, tá? Aqui no meu caso, eu só tenho essas 3 aulas disponíveis no meu planejamento.
No caso dos outros professores, vão ter os outros componentes curriculares, né? As áreas de conhecimento, tá? Então prestem atenção nisso. Beleza. Marcou aqui, ele clica em salvar para salvar o componente curricular desse dia, tá? Dessa data. E aí ele pode ir para a prática de linguagem ou unidade temática, né? Isso varia de disciplina para disciplina, né? Então, por exemplo, a prática de linguagem é uma situação da língua portuguesa e a unidade temática das outras demais disciplinas. Por isso que fica dessa forma, tá bom? Então ele vai clicar no maisinho e vai ter todas as unidades temáticas dessas disciplinas, tá bom? Olha só. Geografia tem todas essas três, né? Língua portuguesa tem todas essas três, ok? Então ele vai estar marcando, né, o que ele trabalhou nessa aula. Então, em geografia, vamos marcar que ele trabalhou as conexões e escalas. Em língua portuguesa, vamos marcar que ele trabalhou a análise linguística semiótica, né? Em matemática, vamos marcar que ele trabalhou números e a geometria, tá bom? Então vamos ver. Vocês podem ver que pode ser marcado mais de uma por disciplina, né? Então vamos salvar aqui e ver que ele já trouxe aqui as situações. Geografia, né? Conexões e escalas. Língua portuguesa, análise linguística. E matemática trouxe as duas que nós selecionamos, números e geometria. Marcada a prática de linguagem, ele pode vir para objetos de conhecimento, tá bom? Vai clicar no maisinho, vai aparecer as situações de novo das disciplinas que temos cadastradas. Aqui vai ter o objetos de conhecimento de conexões e escalas, tá bom? Vocês podem marcar aqui para estar habilitando os objetos de conhecimento dessas conexões e escalas, tá bom? Vão ter algumas situações que vão ter outros objetos de conhecimentos também, tá bom? Então aí se atentem no planejamento de vocês. Vou marcar aqui ciclos naturais e a vida cotidiana, a rotação da Terra e estações do ano. Em língua portuguesa, o conhecimento do alfabeto. E aqui tem mais objetos, tá vendo? No caso aqui, ó, como vocês podem reparar, tem a diferença, tá vendo? Conhecimentos do alfabeto do português do Brasil. E aqui tá objetos de conhecimento de conexões e escalas. Isso varia de disciplina para disciplina, tá bom? Língua portuguesa tem as divisões certinha, né? Então não precisa ser feita daquela forma. Vou marcar aqui, né, o que eu trabalhei. Então, dentro de conhecimento do alfabeto e português do Brasil, temos as situações também, ó, símbolos de uso símbolos de uso comum no cotidiano, né? Símbolos de uso comum no cotidiano também, mas aí variam, né, o que é lecionado, tá bom? Vou marcar só o primeiro. Ele pode estar marcando aqui mais outros também, ó. Por exemplo, construção do sistema alfabético. Isso ainda está dentro da língua portuguesa, tá? Ó, prestem atenção aqui, é uma árvore, tá bom? Ó. Então, dentro de construção do sistema alfabético, vou colocar os fonemas, beleza? E aqui tem mais outras situações também que, se for necessário, vocês podem estar marcando também, tá bom? Então, vou marcar aqui também a pontuação com a situação que tem dentro, entonação e sentido, a frase com ponto final, de interrogação e exclamação. Como foi trabalhado as três disciplinas, você também precisa marcar matemática, tá bom? Vou marcar aqui a função e a construção do número no cotidiano e aqui seriação, tá? E também dados numéricos do cotidiano. Lembrando de novo, tá, pessoal? O que vocês vão marcar aqui vai do planejamento de vocês, tá bom? Então, não se baseiem pelo vídeo. O vídeo é demonstrativo para vocês conhecerem e saber como é para ser feito dentro do sistema. Certo? Vou salvar aqui. E olha só como ficou. Ficou um pouco grandinho, tá? Mas não se preocupem. Quando você planejar o dia, você vai poder ocultar ele aqui para você não ver ele desse tamanho, tá bom? Então,
Marcar os objetos de conhecimento, você vai marcar as habilidades desenvolvidas, tá bom? O que são as habilidades desenvolvidas? Vou abrir um maisinho para vocês verem. Então, em geografia, ó, temos aqui, ó, são os códigos, né? Os códigos que vocês vão trabalhar. Então, vou marcar aqui o código EF01G05, que é observar e descrever ritmos naturais dentro de geografia, né? E também vou marcar o GE06, descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos do cotidiano. Certo. E em língua portuguesa também vou marcar os códigos do meu plano de aula, né? Daí eu posso salvar e eu vou para recursos, tá bom? O que são recursos? Aqui vocês vão poder descrever o que vai ser utilizado, tá bom? A gente está trabalhando em um método para vocês só marcarem, né, os equipamentos ou a apostila, o livro, né, que foi utilizado. Mas por enquanto vocês podem colocar só como descrição, tá bom? Por exemplo, aqui, data show, né? Aí vocês dão um enter, livro didático, certo? Exemplo. Tá, esse é um exemplo, né? Vamos fazer dessa forma. Vou salvar e aqui os recursos que foram utilizados, tá bom? Aplicação e fixação da metodologia. Vamos dar um maisinho também. Também é descrito, tá? Aqui vocês vão descrever a metodologia utilizada para a fixação do conteúdo, tá? Então aqui vocês vão colocar a descrição que vocês jogarem certo, tá? Que o pessoal da coordenação vai avaliar também o plano de aula de vocês para ver se precisa ser alterado alguma coisa, tá bom? Então, se vocês escreverem errado, a coordenação vai retornar o plano de aula para vocês alterar. Então prestem atenção. Salvar. Tem aqui também o campo anexo, portfólio, onde vocês podem estar anexando algum documento, tá bom? Então, por exemplo, vou anexar aqui o meu documento e ele já fica ali, tá? Digamos que o professor marcou alguma coisa errada aqui, tá? Como é que ele faz para alterar? Por exemplo, na área de conhecimento, se ele tiver marcado errado, ó, ele pode dar um duplo clique aqui em cima, tá? E vai aparecer os campos que ele marcou. Aí ele pode estar desmarcando ou então marcando o outro que faltou, né? Que ele esqueceu de marcar. E, consequentemente, para todas as partes da tabela, isso funciona, tá bom? Beleza? Ó. Por exemplo, aqui, vamos dizer que ele esqueceu de marcar aqui símbolos de uso do cotidiano, diferenciação de letras e números. Ele pode vir e marcar depois, tá bom? Certo. Digamos que ele planejou a semana, né? Como é que ele vai fazer agora? Ele já pode usar dentro do diário de classe dele? Não, ele não pode, tá bom? Ele precisa primeiro enviar para o coordenador dele. Voltando aqui, ele precisa enviar esse plano de aula dele para o coordenador dele avaliar, tá? O coordenador pedagógico da escola. Então, eu vou salvar o plano de aula para vocês verem como é que é feito o envio para a coordenação, tá bom? Eu vou salvar. Deu um errinho aqui, mas é porque já foi feito, tá? Deixa eu atualizar aqui. Ó, apareceu aqui o meu plano de aula, tá vendo? Na listinha que antes estava vazia. Então é porque eu criei um. Aqui mostra a minha última modificação desse plano de aula, tá? Aparece a data e a hora. Então vamos ver. Temos aqui o período, né? O nível e a turma, a disciplina também. E aqui temos a situação, aqui no cantinho, tá? Olha só o que é essa situação. Azulzinho significa que é planejamento criado ou alterado, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu vou clicar nele e tem um botãozinho aqui embaixo, enviar, tá? Aqui que ele vai enviar para a coordenação, olha só. Deseja realmente enviar o planejamento para a avaliação do coordenador? Eu vou clicar em sim
automaticamente minha situação vai mudar para laranja, que significa aguardando a autorização da coordenação, tá? Então, a partir desse momento, vai ser preciso a coordenação avaliar esse plano de aula para ver se está correto, para ver se precisa alterar, tá bom? É um controle que a coordenação vai ter que ter. Então, o professor, a partir daqui, ele não consegue alterar o plano de aula dele, tá? Ele precisa ser avaliado primeiro, o plano de aula do professor precisa ser avaliado primeiro para que o professor consiga editá-lo, tá bom? E lembrando, quando o professor editar depois de aprovado, não vai ser possível, né, executar os dias que ele planejou depois de avaliado, tá? Então é importante vocês lembrarem disso, que se o professor alterar um plano de aula que já foi aprovado, ele só vai poder utilizar os dias que ele planejar depois da aprovação se ele enviar novamente o plano de aula, tá bom? Então vamos ver como fica a situação depois que o coordenador aprova o plano de aula dele, tá bom? Vamos ver aqui. Beleza, já voltamos. Olha só, professores. A minha situação ficou vermelha porque o meu coordenador revisou o meu planejamento, tá? O que é revisar o planejamento? Basicamente, ele mandou de volta para o professor fazer as alterações que forem precisas, tá? Então aqui ele ainda não pode usar dentro do diário de classe, ele precisa ajustar o que está errado, tá? Então como é que ele vai saber o que está errado, né? Vamos dizer que ele planejou ali no conhecimento dele, né? E ele não sabe, né, o que está errado, né? Então vamos lá, vou selecionar o planejamento, vou clicar em alterar, tá bom? Assim que o plano de aula estiver aberto, vai ter aqui embaixo, olha só, um botãozinho chamado observação. É aqui que ele visualiza o que o coordenador dele escreveu para ele nesse plano de aula. Então vamos ver o que o coordenador escreveu. Reprovado. Alterar objetos de conhecimento do dia 22/2 de 2021. É claro que vai estar mais especificado para vocês, tá? O que é que está errado, o que é que deve ser colocado, entendeu? Então a coordenação vai ter esse controle. Então fecha aqui a observação e vamos ver meus objetos de conhecimento. Vou dar um duplo clique para editar. Vamos ver aqui. Faltou, vamos dizer que ele marcou lá que falta marcar a adição em matemática, né? Então o professor vai entrar lá em objetos de conhecimento e vai marcar a adição, tá? Vou salvar aqui. Beleza. Vamos ver se foi adicionado. Tá aqui, ó, matemática do dia 22, tá? Tá aqui, ó, adição. Beleza? Então aqui ele pode salvar. Já marcou de novo a situação como azul. E eu vou reenviá-lo para a coordenação no botão enviar. Certo? Então vamos lá, que provavelmente o coordenador vai aprovar dessa vez. Beleza, olha só. Meu coordenador aprovou meu plano de aula. O planejamento foi autorizado, tá? Se ele quiser saber o que tem de observações, olha só, porque tá vendo aqui, tem um sim em observações. Ele pode estar alterando ou vir aqui em consultar, tá? E se ele vir em consultar, ele não corre o risco de apagar alguma coisa ou adicionar algo errado, né? E também não vai precisar clicar em salvar de novo. Então vamos ver aqui, observação. Beleza, certo, pode utilizar dentro do diário de classe os dias planejados. Beleza? Então eu já posso fechar aqui em cancelar. A situação está aqui, né? Autorizado. Como é que eu executo agora esses dias que eu planejei dentro do meu diário de classe? Aqui no menuzinho, tá bom? Diário de classe. Aqui vai ter a turma que ele está vinculado, tá? Então, se não tiver aqui, é porque você não está vinculado em nenhuma turma, tá? Então, os professores que tiver com esse problema, também não vai estar aparecendo no filtro de plano de aula dele a turma para ele planejar, tá? Então, fiquem atentos a esses casos, tá? Se não estiver mostrando a turma para o professor, é porque a secretaria escolar não vinculou ele em alguma turma. Beleza? Vou clicar na minha disciplina, né?
Já marcou aqui. E vou clicar em lançar conteúdo ministrado. Beleza, já abriu aqui, né, uma tabelinha, já indo lá para o campo de período de planejamento, tá? Aqui, ó, período de planejamento. Vou dar um Enter aqui, vai trazer aquela mesma data do plano de aula. E aqui temos as datas, ó. Então, eu planejei a aula do dia 22. Como é que eu faço para importar ela aqui para dentro? Tem um botãozinho aqui no canto direito chamado importar, ó. Então, aqui que vocês vão clicar e vai trazer o que vocês planejaram, tá vendo? Esse é o planejamento do dia 22, certo? Basicamente é isso. Vocês vão clicar em salvar e o diário de classe de vocês está lançado. A parte do conteúdo, né? Vamos ver aqui se está salvo mesmo. Beleza, está salvo, tá? Se for necessário o professor imprimir esse plano de aula, né, esse conteúdo desse dia, ele pode fazer dessa forma. Tem o menu aqui do lado, documentos, tá bom? Olha aqui embaixo, tá? Documentos, logo em seguida vem relatório. Aí vocês clicam em documentos. E vai ter aqui a primeira opção, conteúdo ministrado, onde ele vai selecionar o nível, né, desse conteúdo, o turno, né, a turma e a disciplina desse conteúdo, tá bom? Aí ele vai selecionar o tipo de filtro, se ele quer imprimir por regime, por mês ou por período, tá bom? Geralmente é por período, e aí vai ser habilitado os campos data inicial e data final. O que é isso? O que tiver entre aqui vai ser impresso, tá bom? Então lá foi a aula do dia 22, não foi? Então eu vou colocar dia 22, certo? E se eu quiser apenas do dia 22, eu coloco o dia 22 de novo. E vou clicar em PDF aqui, ó. Certo? Já vai abrir uma nova janela mostrando as informações, né, do que ele planejou de conteúdo para esse dia, beleza? E aí também os campos de assinatura do professor e do diretor da escola, certo? Se for o caso de não ser o diretor que assina, ser o coordenador, aí precisa entrar em contato com a gente lá da BitterTech, tá? Para a gente fazer a alteração, certo?